gente recebe o Ramon, ele é psicólogo, Ramon Souza, ele vai participar com a gente. Obrigada, viu, pela sua presença. Agradeço. A gente também recebe aqui o doutor Rivelino Amaral, um grande advogado, que também vai orientar, porque essa mãe ali, ela está completamente sem rumo, sem saber o que fazer. Doutor, você vai ajudar também os nossos telespectadores, boa tarde. E eu recebo aqui a Ju, que ela já viveu uma situação com o filho dela, mas antes, Ju, o que você faria se fosse o seu filho chegando a esse ponto aí que você acompanhou na reportagem? Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Fica difícil, né? Eu que sou mãe já passei por isso. Passei, tem pouco tempo, né? Meu filho passou o mesmo processo que ele. A menininha subiu em cima dele e ele falou com a professora, com a diretoria, e ninguém tomou atitude nenhuma. O que eu fiz? Chamei ele, conversei com ele, não adiantava, ele tinha medo de ir para a escola, ele chorava mesmo, ele não queria ir de jeito algum, tá? E chegou no ponto de eu deixar ele ficar em casa, 2 dias, porque ele estava em crise de choro. Filmei, mandei para a escola, passei o caso, né, para ver o que eles falavam. O que aconteceu? Não me deram respaldo nenhum. Eu resolvi tirar ele da escola, trocar ele de escola. Graças a Deus que eu consegui fácil, mas tem gente que não consegue. Depende muito. E a escola pública, então, né, é muito difícil. Então, assim, várias vezes já passei por isso. Ele passa... Hoje, está mais tranquilo. Essa escola que ele está muito boa. Mas ele chegava chorando, ele não queria ir para a escola. Ele ficava preso, assim, se trancava, se retraía. Hoje, meu filho passa por neuro, pediatra, psicólogo, tudo. Então, está sendo muito difícil para mim também. Doutor Rivelino, a gente viu ali na reportagem um posicionamento da escola, né, falando que bullying não é crime. Explica isso pra gente. É ou não é? Está equivocado. É assim, olha, desde 2024, quer dizer, desde o ano passado, é uma inovação da lei. O bullying é considerado crime, tá? No Código Penal, inclusive. O cyberbullying, que é o bullying feito através da internet, também é crime. A pena pode chegar até 4 anos. Então, assim, olha, no nosso país, menor de 12 anos não é punido em absoluto. De 12 a 16 anos, de 12 a 18 anos, melhor dizendo, eles são punidos sim, só que a punição chama uma medida educativa, né? Mas o menor entre 12, maior de 12 até 18, pode ser punido sim, pode ficar inclusive preso. O nome muda, eles chamam o crime de ato infracional, mas é um crime que está descrito no Código Penal. E eles chamam a prisão de internação compulsória. Só tem uma diferença, o maior pode ficar preso até 40 anos, o menor de 18 anos só pode ficar preso no máximo 3 anos. O que as pessoas precisam fazer? As pessoas... Infelizmente, isso é muito triste, nós que somos pais, e é um sofrimento. Quando você tem o seu filho sofrendo, e é a mais pura verdade, você gostaria de tirar aquele sofrimento dele e trazer para você. Esse é o sentimento de pai, né? Infelizmente, isso acontece. O que as pessoas precisam fazer? Procurar a delegacia mais próxima. Inclusive, existe a possibilidade de responsabilização dos diretores da escola por omissão. Os diretores não podem ser omissos com essas situações, porque elas refletem na vida desse menor para a vida toda. A gente se pergunta, 2 anos esse aluno vem sofrendo essa agressão física, essa agressão uma intimidação insistente. Ninguém vê isso, gente. É uma intimidação persistente, é uma humilhação por conta de cor, de opção sexual, de ser gordo, de ser magro, de tirar nota ruim. Então, é crime sim, e as pessoas, a família precisa procurar a delegacia mais próxima e comunicar esse fato. Ramon, é visível, é dolorido o sofrimento desse adolescente, né? Então, qual que é o grande lance? Qual que é o ponto principal? É a falta de empatia. Você percebe que, na realidade, quando você está falando de adolescente, é uma construção que você vai tendo das regras sociais. Então, o bullying, na realidade, esse comportamento, ele é muito difícil de você ser escasso. Porque a gente vai fazer um comparativo de comportamento junto com os primatas. Os primatas, eles têm um comportamento muito parecido de classificação de domínio, muito parecido com o que a gente tem na escola hoje. Então, acontece, porque quem faz o bullying, ele está exercendo um poder. Ele quer botar o outro como inferior. Então, quando a pessoa ela assume esse processo e não tem nenhuma intervenção das pessoas que deveriam fazer esse processo educacional, de intervir, conversar com a família, de ter algum problema, ou então
ter medidas educativas acabam não acontecendo. O problema é que nós não estamos falando de um dia, nós estamos falando de um processo de anos e essa pessoa talvez vai conseguir superar esse tipo de coisa. Por quê? A questão da escola hoje é você aprender e socializar. Ele não está fazendo nenhum dos dois, nem socializando, muito menos aprendendo. Isso pode afetar ainda mais, por exemplo, né? Ele teve diagnóstico de déficit de atenção. Isso pode prejudicá-lo ainda mais no desempenho escolar? Não. A autoestima, como é que vai ficar? Nenhuma. A segurança, né? Porque qualquer coisa hoje, né? Se a gente for fazer qualquer coisa, nós temos que ter um mínimo de autoconfiança. Você mina o processo que era para ele estar desenvolvendo. Então, como que ele vai ter? E se ele está nesse processo educacional, de estar aprendendo, ele vai ver aquilo ali como uma coisa aversiva. Então, o processo dele aprender outras coisas fica muito mais difícil. Então, para a família, então ele acha que ele já é incapacitado. Aí, o que acontece? Vai pegar qualquer tipo de emprego, ele não vai se desenvolver. Então, assim, ele acha que ele não é capacitado. Então, se de repente entra, talvez, vai adolescência, vai encontrar alguém legal, vai ter um relacionamento afetivo, vai ter dificuldade. Isso vai levando para o resto da vida. E o problema é que os pais que ficam olhando e às vezes igual a intervenção da escola é um local que eles não podem ir lá e falar, eu quero modificar isso aqui. Então você fica muito vulnerável para esse tipo de situação e vendo seu filho. E por isso que a área do direito é boa nisso, porque para intervir nesse ponto também. Deixa eu falar só duas coisas bem rápidas, Roberta. Todos os elementos são prova, quer dizer, você pode pegar o depoimento de um colega, até menor, você pode pegar o depoimento da professora, do diretor, uma filmagem, um áudio, um vídeo. Tudo é elemento de convicção, de comprovação. As fotos que a mãe apresentou na delegacia. Tudo, vídeo da criança falando o sofrimento dela, tudo é suficiente para comprovar. E o segundo ponto, que aí eu entro até na função de pai e nem de advogado. Os nossos filhos, eles mostram para a gente isso, eles dão sinais. Né? Se o seu filho que faz futebol e adora futebol e chega em casa e fala, pai, não quero ir mais no futebol, não gosto mais, tem alguma coisa errada. Ah, não quero ir mais na escola, tem alguma coisa errada. Ou ele ficou introspectivo, está muito calado, tem alguma coisa errada. Os filhos dão os sinais para a gente, né? E a Ju vai contar para a gente também de que maneira que ela percebeu isso que o filho dela vinha passando, ou se ele de fato foi e levou esse assunto para você, Ju. Eu observei quando ele chegou muito quieto, muito calado. Ele fica fechado, não queria conversar, só chorava. Com quantos anos na época? Tem 1 ano que aconteceu isso, ele está com 7 anos. Tem o quê? Tem 1 aninho que aconteceu esse fato. Não chegou nem 1 ano ainda, menos. Mas, assim, ele chegava e falava, mãe, eu não quero ir para a escola. Eu não vou para a escola. Até então ele não tinha falado que era por causa de bullying? Não, por que não? Aí eu falei, filho, fala comigo, o que está acontecendo realmente? Aí ele, mãe, tem uma menininha que está fazendo isso comigo. Não é só isso. Fala mais para a mamãe. Eu sei quando ele está mentindo, quando ele está falando a verdade. Falei, eu quero saber para mim te ajudar. Né? E está passando para a escola o que está acontecendo. Ele, mãe, porque as meninas ficam me chamando de gordo, ficam me chamando de balofo, botando vários tipos de apelido. E a que mais me incomodou, de me chamar de gordo, de falar que eu sou baixinho, que eu sou gordo, que eu sou burro, porque eu não falo direito, eu tenho a língua presa. Né? Aí eu fui explicar para ele, coleguinha, eu tenho um problema, eu tenho a língua presa. Eu falei, seu burro. E continuou essa persistência. E aí ele chegou e falou, mãe, aconteceu isso, por isso que eu não quero ir para a escola. E eu não vou mais para aquela escola. E chorava só. Você chegou a procurar a instituição? Procurei, conversei com a diretora. Aí ela me passou, não, ele me falou, mas eu achei que tinha parado. Falei, como você não me comunicou? Esperou ele me falar, ele só tem 6 anos. Aí ela, mas ele faltou tal dia. Ele faltou realmente, porque meu filho não quer vir para a escola. Ele está chorando 24 horas, ele acorda sem querer vir para a escola. Fala de vir para a escola, o menino entra num trauma de choro. Aí ela falou bem assim, eu vou estar conversando com a professora. Eu falei, não adianta. Ele falou com a professora, tia, está acontecendo isso. Ela falou, vai para o seu canto, senta lá e fica quieto. Aí ela viu a menina fazendo o que fazia. Ela empurrava na sala de aula. A garrafa dele chegou na escola, em casa, todo quebrada. Aí eu falei, filho, o que aconteceu? A colega me bateu e quebrou minha garrafa. E me chamou de burro. Como é que você, como mãe, se sente diante de tudo isso que foi acontecendo com o seu filho? E da onde deveria vir uma intervenção, né? Um encaminhamento? Não, peraí, vamos chamar os pais de um, os pais de outro. Um cuidado não veio. Não, em primeiro lugar seria a escola, né?
porque a gente bota o nosso filho na escola achando que vai ter um respaldo legal também, tanto da diretora, professora, em geral. Então, não veio de forma alguma, nem me comunicaram, nem comunicaram a mãe da menina. E a menina é especial também, a outra menininha que coleguinha dele, até hoje. Meu filho não tinha colega nessa escola, não tinha amizade, porque ele sofria muito bullying, questão disso aí, ser gordinho, essas coisas. Ela me falou o seguinte: mãe, senta com ele e conversa, porque ele fica andando muito na sala. Meu filho agora foi diagnosticado com déficit de atenção. Igual esse é o caso do adolescente. Entendeu? Que a gente ele está em tratamento, não foi fechado ainda o quadro, mas tudo isso que aconteceu na escola foi relevando isso e foi trazendo isso para ele. Hoje, a médica dele falou: o que o seu filho tem é trauma escolar. Vamos ler alguns comentários que já chegaram para a gente aqui. Alguns não, muitos comentários, viu? Tem gente falando: o bullying é crime, com certeza. As instituições, a Secretaria de Educação devem tomar medidas nas escolas para punir quem pratica isso. Há casos de jovens que tiram a própria vida, gente, por causa de bullying. Outro relato sobre o assunto de bullying. Estamos em situação semelhante. Eu tenho uma sobrinha que estuda também na rede pública. Ela sempre sofreu bullying por ser gordinha. Minha irmã já mudou ela de escola várias vezes. E todas as escolas, sempre a mesma história. Meu filho passou por isso, agora ele não vai mais para a escola, ele tem TDAH. Outro relato: boa tarde, Alberta. O filho já sofreu bullying na escola pela professora. Ele chorava quando dava a hora de ir para a escola. Ele tinha uns 8 anos, a professora implicava com o corte de cabelo dele. Eu precisei trocar ele de sala, procurar o conselho tutelar, ele tomou um trauma da professora. Também tem outro relato aqui, falando de uma pessoa que trabalhou por um tempo como auxiliar de serviços gerais em uma escola. Ela pôde presenciar muitos casos parecidos, tá? Na maioria das vezes, o diretor e a equipe acabam fazendo, vista grossa. Relato de quem trabalhou dentro de escola, hein? Tá vendo? Acabam fazendo vista grossa, porque às vezes fala assim: é a mãe que tá falando, que tá fazendo vista grossa. Não, ele tá falando de funcionário, hein? Jogando para baixo do tapete, pois não querem manchar a imagem, né? Pelo excelente padrão do local. Tem mais comentários, daqui a pouquinho a gente volta a ler. Agora, Ramon, qual é o acolhimento que essa criança vítima de bullying precisa receber? Então, primeiro você vai começar a estimular ela, né, tentar acolher o sofrimento, que é a primeira parte, e também fazer instruções para os pais, né, de como lidar com ele também em casa, porque ele vai apresentar comportamentos, né? E conforme o acolhimento você vai fazendo um tratamento com ele, você vai tentando estimular ele de ganhar confiança, de fazer outras atividades, porque às vezes o mundo ele é muito localizado na escola e você tem outros universos fora dali. Então você tem que fazer um incentivo de ampliar e ele entender que existe também outras redes de contato saudáveis. Então, você vai trazer ele para um ambiente mais saudável, onde as pessoas se acolhem, elas conseguem entender o outro, onde ele vai desenvolver a fala, vai conseguir falar sobre o seu sofrimento, né? E é muito bom quando você está inicialmente sempre é bom individual, mas também trabalhar eles em grupos terapêuticos, porque isso fica muito bom, porque você vai tendo uma diversidade maior e confrontando também de entender que não é um problema, não é um grupo em si. Sabe? Não são as outras pessoas, na realidade são como você vai conduzir aquilo ali. Agora, doutor Rivelino, em que momento que a família ela deve procurar uma delegacia? Porque, assim, às vezes tem casos que dá para conversar, entrar no consenso, né, numa negociação, no diálogo com a escola. Eu acho melhor não correr risco. Se você sentiu, se você percebeu, por isso que a importância da presença dos pais, pai presente, né? O pai esperar o filho chegar da escola, perguntar como foi, isso tudo faz diferença. Quando tiver sinal, infelizmente, tem que procurar. Primeiro a escola, não resolveu, tem que fazer uma ocorrência. E assim, que fique muito claro, os menores de 12 anos não sofrem sanção do Estado. A partir dos 12 anos, a criança e o adolescente ele já é punido. Na prática acontece mesmo? A partir dos 12 anos, eles podem ficar apreendidos por até 3 anos. Então, isso é muito sério. Tem pai que acha que não. Os pais podem ser responsabilizados sobre o aspecto civil, indenizatório, dano moral, enfim. Agora, o maior de 12 anos, ele já pode ficar internado. Chama internação compulsória, Roberto, mas é uma prisão. Uma prisão de menor, mas é uma prisão. Então, fica o alerta para os pais. A partir dos 12 anos, ele já tem responsabilidade. Ele já pode ser internado compulsoriamente, que é uma prisão, e ficar até 3 anos nessa prisão.
Ju, isso também afetou o desenvolvimento escolar do seu filho? Sim, ele está com dificuldade de aprendizagem na escola. Frequentemente, até nessa nova escola agora, vem bilhete falando, ele está com dificuldade, né, não consegue se concentrar, não faz amizade fácil. Hoje ele tem alguns coleguinhas, mas você perguntava, João, você tem amiguinha na escola? Não, não tenho. Ele falava que não tinha. Hoje ele tem, porque eu mudei de escola. Mas é muito difícil. E outra, igual ele está falando, ele chegou para o pai da menina, para a mãe da menina, que estava batendo nele, e falou assim, tia, eu posso dar uma palavrinha com a senhora na saída da escola? Ela, sim. Então, eu queria te pedir para você conversar com a sua filha, porque ela está me batendo, me chama de gordinho, fica fazendo bullying comigo, e se você não dá educação para a sua filha, minha mãe me dá. Eu só não bati nela com a mãe, porque a escola não conversou, não me passou, e a mãe já sabia do caso e eu não sabia. Aí ele falou, minha mãe me dá a educação, se você não dá... Então, para ela foi... Sim, eu não falei nada. Não mandei ele falar nada. Mas ele estava cansado de Isso apanhar. levanta uma pergunta interessante para o Ramon, que a gente tem muitos pais que fazem vista grossa que também não percebem que os filhos praticam esse bullying. Como que a gente também descobre, como que a gente percebe se os nossos filhos, não estou falando agora da vítima, se os nossos filhos são os praticantes de bullying. Deixa eu só ler alguns comentários e daqui a pouquinho então você responde. Tem gente falando, boa tarde, eu sou de Guarapari, tenho 50 anos, sofri tanto bullying na escola que eu só pensava em me matar. Isso a pessoa tem 50 anos trazendo esse relato, hein? Falando que era tanta humilhação e o pior, ela ia passando para um, para outro e ninguém parava. Isso me fazia muito mal. E o bullying também, ele é contagiante, né? Um ou outro que também tem essa maldade, essa falta da empatia, também aproveita o embalo e se empolga também nessa agressão, né? Tem outro relato. Meu filho tem TDAH, Todd, ele não para na sala também. A escola vive me ligando, eu acho que deveria ter câmeras em todas as salas, tá? Porque só o meu filho faz essas coisas e o modo como ele é tratado, como vamos saber? Tem mais relatos também aqui pra gente. Boa tarde, o meu está... Olha, não vou nem ler esse comentário, esse aqui tá falando para revidar do jeito que puder, tá? Tá falando, não coloquei meu filho no mundo para ser saco de pancada de filho dos outros. Tem muita gente que também acaba levando essa, digamos, essa educação para os filhos como forma de revidar. Mas não é por aí, né, Ramon? Resolve. Falar que não é mentira, resolve. Só que não é um meio social aceito. Porque, na realidade, o que acontece na escola, quando ele deixa, boa parte das vezes, eles se resolverem, é para ele ter esse confrontamento. Mas resolver de que forma? Não, é a resposta, porque o agressor, na realidade, ele quer botar poder. Se ele responde da mesma maneira com poder, estou falando não da agressão física, tá? Mas da questão de responder também, ele conseguir se defender, isso também é importante. Você estimular, né, seu filho a saber responder, né? Porque acontece da mesma maneira que você pode vir, pode voltar. Então acontece para a pessoa ficar ciente. Eu estou te falando porque às vezes são graus, né? Imagina, eu vou lá e falo, cara, não gostei. Pô, tá muito chato o que você está fazendo, eu não estou gostando. E não acontece ninguém. Ele já fez a intervenção da escola. Ele sabe que não vai acontecer, eu acho que é o próximo passo. Porque você tem que aprender a se defender, porque é igual a mesma coisa. Alguém vai fazer alguma coisa contigo, você não vai fazer nada. É um pouco complicado também. Então, você tem que botar a pessoa para saber agir da hora certa. Né? Nós temos alguns relatos de algumas intervenções que funcionam. É o aconselhável? Não. Teria se fosse uma sociedade perfeita, mas nós não estamos. Então, acontece, aí o grande ponto é, igual a pergunta anterior, que foi do como é que você sabe que seu filho pratica? Da mesma maneira do filho que sofre. Você vai perguntar, como é que foi na escola? Aí ele vai contar. Aí você pergunta, fulano de tal? Começa a botar o nome e riu muito, começou a fazer um deboche. Você pergunta, deixa eu conhecer fulano. Deixa eu ver quem é o fulano. E você vai lá conversar com ele. Aí você vê o que seu filho está fazendo. O que aí você que tem que fazer a correção. Que é o grande ponto principal que o agressor vai ter medo, são dos pais, né? De ter a retaliação deles. Né? Então, o que acontece? O problema é que, se você tem pais que não sabem conversar, e pior, é o que às vezes pratica o bullying, que às vezes o filho sofre muito,
ele está revidando ou está imitando o comportamento. Às vezes o filho sofre isso em casa com os pais e ele só replica no ambiente social, né? Mas a questão principal é que a ideia é que a gente gosta muito de fazer uma coisa muito positivista, de virar e falar, nossa, nós temos que aceitar tudo. Mais ou menos, olha só. Tem um ponto onde você não pode, da mesma maneira que, se, por exemplo, igual a gente está tendo um hemisfério muito de agressão na mulher, né? Sempre teve, mas está tendo. E é uma coisa que eu falo com as mulheres, aprendam a se defender. Vai fazer aula de luta, porque em si, alguma porcentagem de chance você tem de sobreviver, for 10%, use seus 10%. Porque pelo menos você vai saber fazer alguma coisa, porque é o que acontece. E a mesma coisa na escola. A gente não pode ficar criando também os nossos filhos só para concordar com tudo que... Isso aí, entendeu? Então, assim, o problema é que, às vezes, é muito bonito, né? O pessoal fala, nossa, vamos ter empatia com todo mundo. Eu entendo, você tem que também desenvolver. Mas da mesma maneira que a agressividade e você saber responder também é eficiente, porque você está falando em cima da leitura da outra pessoa. Então, se ela entende da agressividade, responda do mesmo jeito. Porque, óbvio, os outros mecanismos não deram certo. Aí a pessoa vai começar a aprender a te respeitar. Isso não tem jeito. Tá certo. Ramon, obrigada, viu, pela sua participação com a gente. Doutor Rivelino também, uma ótima tarde, viu? E Ju, obrigada. E hoje está melhor em outra graças escola? Graças a Deus está melhor. Como é que é o nome dele mesmo? João Vitor. Dá um beijo no João Vitor. João Vitor está bem melhor, graças a Deus. Tá Obrigada, certo. tá? Beijo, volte Boa sempre tarde. aqui com a gente. Boa Volto, tarde. sim,